é impossível falar do desenvolvimento cognitivo sem falar um pouco sobre Jean Piaget, um biólogo suíço que conseguiu revolucionar a área da educação no século XX. Piaget comprovou que nós aprendemos de acordo com as experiências que nós temos no mundo em que vivemos. Em outras palavras, Piaget trouxe para nós a ideia de que o indivíduo aprende quando ele coloca a mão na massa. Então, quanto mais experiências diferentes eu tenho, maior será a minha condição de aprendizagem. Então, quanto mais estímulos diferentes eu for exposto, maior será o meu desenvolvimento cognitivo. E falando de desenvolvimento cognitivo e falando de Piaget, nós precisamos falar de alguns termos importantes da teoria piagetiana, que é a epistemologia genética. O primeiro termo é a prontidão. O indivíduo só aprende se ele estiver pronto para aprender aquele conteúdo, aquela habilidade. Quando eu me refiro a estar pronto, eu preciso considerar questões relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, ou seja, tenho condição para aprender aquele conteúdo? Já tenho todos os pré-requisitos necessários para a aprendizagem desse conteúdo? Estar pronto também é querer aprender, ou seja, aquilo que eu estou aprendendo faz sentido? Aquilo que eu estou aprendendo é de fato necessário para o meu crescimento? Aquilo que eu estou aprendendo é prazeroso? Tudo isso precisa ser considerado quando o assunto é aprendizagem. A epistemologia genética diz que todos nós passamos obrigatoriamente por 4 fases específicas: fase sensório-motora, fase pré-operatória, operatório-concreta e ainda fase operatória formal. A fase sensório-motora é marcada pelas descobertas sensoriais e pelas descobertas motoras. Mas, nessa fase, a criança não consegue representar mentalmente uma coisa concreta. Então, se a mãe saiu de perto, para ela entende que a mãe sumiu. A fase pré-operatória é marcada pelo início da linguagem. Nessa fase, a criança já consegue ter uma imagem mental dos objetos, então ela sabe que se a mãe não está ali junto com ela no campo visual dela, não quer dizer que a mãe sumiu. Quer dizer que daqui a pouco a mãe vai reencontrar essa criança. Essa fase pré-operatória é marcada também pela fantasia. Uma criança na fase pré-operatória, se ela enxergar uma pessoa vestida de princesa, ela acredita fielmente que aquela pessoa, que aquela princesa, é de fato do mundo fantástico, do mundo das princesas. Ela nunca vai imaginar que aquela pessoa se vestiu, que aquela moça é uma pessoa comum, é uma mulher comum, que apenas vestiu uma fantasia de princesa e veio nos alegrar em determinado momento. Outra característica da fase pré-operatória é o egocentrismo. Tudo é daquela criança, tudo é para ela, então ela quer aquele brinquedo. Então, se ela estiver com um brinquedo na mão, aquele brinquedo é dela, ela não vai partilhar com o outro. E se porventura ela quiser o brinquedo do outro, ela vai fazer de tudo para ter o brinquedo do outro. A partir dos 7 anos, a criança entra na terceira fase, que é a fase operatória concreta. Nessa fase, ela já consegue ter pensamentos conservadores, ou seja, ela já consegue ter pensamentos mais lógicos, mas sempre baseado em questões concretas, ou seja, observando situações do dia a dia, relacionando conhecimentos concretos, relacionando experiências anteriores àquele conhecimento. Nessa fase, o egocentrismo é reduzido e a criança já consegue abstrair algumas coisas, mas ainda tem o pensamento muito rígido baseado no concreto. É difícil dela abstrair, é difícil ela pensar em uma situação hipotética. Ela já consegue considerar a opinião do outro, respeitar a opinião do outro, porque ela está saindo da fase egocêntrica. E a partir dos 12 anos, nós esperamos que todos os indivíduos entrem na fase operatória formal. Nesta fase, nós já temos aparato cognitivo capaz de nos fazer pensar em proporções, em situações matemáticas muito mais complexas. O indivíduo na fase operatório formal se torna muito mais crítico. Ele já quer impor o seu próprio ponto de vista, ele quer se fazer escutado, por isso ele se torna um indivíduo bastante argumentativo. E nessa fase, nós já conseguimos formular diversas hipóteses.
Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre a teoria piagetiana e até o nosso próximo encontro. Tchau!